É com muita alegria e satisfação que nós, do Grupo Espírita, recebemos aqui o 23º Congresso, aqui em Brasília, capital da República Federativa do Brasil, e que nessa noite, com muita certeza, se enche de luz através desse congresso. Nós gostaríamos de convidar aqueles que estão mais atrás, se quiserem se aproximar, Nós temos cadeiras mais aqui na frente, fica melhor a visualização, tá bom? Da nossa noite. Fiquem à vontade, espero que estejam todos muito bem, tenham feito boa viagem, aqueles que vieram de fora, E esse congresso foi preparado assim com muito carinho, com muito cuidado, por todos os trabalhadores do nosso grupo espírita, mas também com apoio, do Instituto Pietro Baldi, na pessoa do nosso querido Marcos, do IBES, o Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser, e esperamos que todos e todas tenham um excelente congresso e que o ambiente também aqui, proporcione aprendizagem e reflexão em torno da obra do professor Pietro Baldi. Nesse momento, a gente vai convidar o nosso irmão Cleito, presidente lá do Grupo Espírita Paulo de Tarso, para proferir a prece de abertura do nosso evento. Palmas para ele, pessoal. Eu convido a todos à oração nesse momento. Vamos acalmar. Vamos sentir nesse momento a força da lei nos envolvendo. Como somos uníssonos, ligados infinitamente um ao outro, nesse caminho do antissistema para o sistema. Vamos calar o nosso coração, vamos descalçar os nossos pés espirituais, abrir a nossa alma para que a sua doce, amiga, sincera, toque o nosso coração. Senhor Jesus, muito te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Que os nossos corações se emanem de radiações, de alegria e fraternidade nesses dias. Que essa casa bendita que nos acolhe, transformada em luz, em obra, em trabalho, possa também envolver todo o nosso campo mental, para que nesses dias possamos usufruir do magnetismo superior de sua vontade, Senhor. Que a grande substância nos envolva a todos. Graças a Deus. Eu não tenho palavras aqui, dentro do nosso roteiro. Eu só queria começar com um abraço fraterno, que eu sempre faço. Vamos nos levantar e nos abraçar, para começar bem assim o nosso congresso? Um abraço carinhoso, cansado algumas vezes. Pode ir na outra cadeira também, pode ir na outra fileira. Eu só tenho 1 minuto para fazer isso. Vamos dar as boas-vindas, o aconchego querido, que comece assim o nosso evento.
Muito bem. Após esses instantes de fraternidade, de caloria, né? Desse calor humano, vamos dar prosseguimento aqui no nosso evento. Falando que nós estamos aqui na LBV, a Legião da Boa Vontade, é uma entidade filantrópica e ecumênica, onde abarca todos os crédulos, né? E aqui, inclusive, tem um museu que homenageia as grandes personalidades da humanidade. Temos também registrado o retrato do professor Pietro Baldi, em reconhecimento às benesses de sua obra. E amanhã nós teremos um momento ali no horário do almoço destinado, né, a conhecer o espaço da LBV, seus museus, suas muitas exposições, né? O Templo da Pirâmide, que é aquele que ilustra o nosso cartaz, né, onde é feito, ali nós temos uma espiral de reflexão que a gente caminha indo e voltando, e ali também fica o maior cristal, né, puro, não lapidado, né, do mundo. E aí, ao final da espiral, a gente chega ali ao centro, onde tem um cristal, um momento muito, muito interessante, né, de reflexão, um momento íntimo, e vocês terão um espaço, tá, amanhã para fazer esse tour aqui na LBV. Aproveitamos também para falar da transmissão que acontece ao vivo, através da internet, lá no site do IBS, e também mandar aí um abraço para todos que estão acompanhando. A gente tem certeza que no país inteiro e até fora, pessoas acompanham esse congresso. Então, o salão pode não parecer muito cheio, mas com certeza esse congresso é acompanhado por milhares de pessoas. Agradecer à TV IBS e a todos que acompanham o congresso nesse momento. Bom, e para a gente começar a nossa noite, né, com um momento cultural, abrilhantar os nossos corações, aí nós temos a presença aqui desses dois jovens artistas aqui da nossa cidade, o Iso Maia. E também o Fernando Fernandes. E eles vieram aqui, aceitaram prontamente o convite, a gente fica muito feliz com a presença deles e entrega, né, a vocês essa apresentação musical. Só ver como é que tá aqui o som rapidinho, tá, gente?
Boa noite a todos e todas. É um prazer para mim estar aqui com vocês, num evento tão maravilhoso como esse. Agradecer a todos aí, primeiramente a Deus, né, pela oportunidade, e a todos aí pelo convite e por vocês estarem aqui. Essa música que a gente tocou primeiro se chama Samba e Prelúdio, do Baden Powell e do Vinícius, né? A gente está levando essas músicas porque o nosso querido, né, Pietro Ubaldi, ele gostava dessas músicas brasileiras, né? Então eu fiz questão de trazer isso também, né? Era um músico, então a gente está colaborando aí com ele também dessa forma, né? Segue o bonde, então. Vamos lá. Mais uma brasileira. Quem souber pode cantar, tá bom? Vamos lá. Essa foi Rosa, do Pixinguinha.
Ele tinha um bom gosto, né, gente? E nós também, né? Mais um, então. Brasileira. É surpresa.
porque bate feliz quando te ver. Foges de mim. Lindo, lindo, lindo.
Gente, a gente fica por aqui. Eu vou contar mais uma. E agradeço a atenção de todos. Um bom congresso para vocês. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva a todos. Essa música que eu vou cantar se chama Pedro. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra onde a harmonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressenti tuas chagas, eu Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir, um soldado que lhe traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, banindo negação. Volvo a vida em torno pelas tuas mãos, creio te levarei onde não queres ir. Se Pedro tu me amas, Pedro tu me amas, Pedro tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Obrigado a todos. Boa noite. Nós agradecemos aos nossos irmãos por esse momento, por toda essa música que eles trouxeram para nós aqui nessa noite, preenchendo, né, esse espaço aqui. E aí nós convidamos aqui a nossa trabalhadora da casa, Ana Jéssica, para entregar uma singela lembrança do nosso grupo e do congresso aos nossos irmãos que aceitaram esse convite. Uma salva de palmas. Bom, e agora com essa vibração gostosa, né, que ficou no ambiente, é o antissistema. Vamos lá, então. Nós convidamos agora a nossa irmã Rosane Barcelos, né, presidente do Instituto Pietro Ubaldi,
que fica localizado lá na cidade de Campos, no Rio de Janeiro, e ela vai dar as boas-vindas a nós, congressistas, né? Todos vocês que vieram aqui prestigiar o nosso congresso. Salva de palmas para a Rosane. Boa noite a todos e todas, palestrantes, equipe, congressistas. Quero iniciar afirmando o quanto nós, do Instituto Pietro Baldi, em Campos dos Goytacazes, lá no Rio de Janeiro, ficamos felizes com a realização de mais um congresso nacional, onde as obras de Pietro Baldi podem ser estudadas com profundidade e onde cada um de nós acaba bebendo nessa fonte de luz cristalina. Às vezes fico pensando em como a lei trabalha a favor da divulgação desses pensamentos tão ricos e necessários ao nosso tempo presente. É como se a cada ano um despertar ocorresse nos corações amigos que amam essa ideia, com isso permitindo e estimulando que individualmente ou coletivamente, pessoas e grupos assumam o desafio de fazer um congresso, que sabemos não é nada fácil. Os desafios são imensos, mas ainda assim vemos, ao acompanhá-los nessa missão, as linhas traçadas pela lei de Deus. E vamos observando o quanto as ajudas chegam no momento certo, na hora certa, em que a necessidade se apresenta, possibilitando que o impensado se faça, mesmo que às vezes com tão poucos recursos. E para além disso, o quanto cada um que abraça esse intento torna-se um guerreiro que não esmorece até que esses dias de encontro aconteçam. É também por esse motivo que vimos dizendo a todos que embarcam nessa aventura de receber um congresso de Ubaldi em suas cidades, que não tenham medo, pois os caminhos se abrem para aqueles que creem, para aqueles que têm objetivos puros em suas metas. E, além disso, estamos estimulando que os mesmos sejam cada vez mais franciscanos, para que aprendamos que o que importa é o encontro, é a partilha de luz, que o que importa é a disseminação desses ideais evangélicos tão maravilhosos. Quando nos permitimos avivar dentro de nós a busca por autoconhecimento e do conhecimento das leis divinas, estamos com certeza nos permitindo caminhar na busca de nossa evolução espiritual, entendendo que cada um de nós é partícipe da construção dessa evolução, que não somente se dá no plano individual, mas é fundamentalmente para que a dimensão coletiva se estabeleça de forma harmônica. E se olharmos para o tempo presente, sem o olhar profundo que sabe ler nas entrelinhas, vamos ver um mundo em desarmonia, onde o que rege as relações é o interesse, o poder e o desamor. Mas, ao nos instruirmos, vamos vendo que a vida é regida por uma força tão grande de amor que somente nossa cegueira espiritual justifica esse pensamento de que não há harmonia no caos, de que estamos sós e perdidos nesse nosso mundo. Lembremos do que Ubaldi nos fala no livro Ascensões Humanas, no capítulo 7. A grande coisa a compreender é que nós não vivemos num caos, mas sob a guia de um Pai sábio e amoroso. Então, entendendo que a sua lei tende a conduzir-nos com todos os meios compatíveis com a nossa liberdade, também necessária à nossa felicidade. Então, a melhor posição possível na nossa vida, nos diz ele, a que exprime o máximo grau de perfeição atingível para cada um, relativamente ao que ele é e deve ser, é dada pela vontade de Deus,
e pela fusão da nossa vontade na dele, numa adesão tão completa que ambas se fundem numa só. Então, ele nos sugere que façamos o movimento livre em direção à vontade da lei, numa fusão tão completa que não mais existirá a nossa vontade, mas uma unidade de pensamento e vibração. E ele nos pergunta a seguir: e que mais se pode desejar senão aderir a uma vontade que só procura o nosso bem? Talvez seja esse o nosso maior desafio, o de esquecer-se de si mesmo como ser separado do todo, movido pelo ego, pelo egocentrismo negativo, e mergulharmos com coragem na vontade do Pai, com Ele partilhando nossa vida, como fez o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, há milênios. E ele foi, por fim, nos dizendo, nos advertindo, se o homem compreendesse Deus, veria claramente que ele deseja o seu benefício muito mais do que ele mesmo o desejaria. Ou seja, que ninguém nos ama mais que ele próprio, porque nossas escolhas ainda são tão falhas, nossos caminhos ainda são tão tortuosos. Por que achar que sabemos se nos falta visão espiritual totalizante? Se mesmo os pais da terra são capazes de dirigir seus filhos sempre para o bem, porque os ama, imagina nosso Pai, centro e fonte do todo, aquele que é. Pensem sobre o tamanho desse amor e de sua benevolência para com os filhos rebeldes. Reconstruir a ideia de Deus, a ideia que fazemos da vida e de nós mesmos, é fundamental. Isso que o Baldi nos traz, ressignificando o Evangelho do Cristo, trazendo para o tempo presente, para as racionalidades modernas e principalmente nos dizendo que nossas verdades são sempre parciais e que devemos buscá-la. À medida que avançamos no conhecimento, menos nos sentimos sábios, menos acreditaremos possuir a verdade. Menos nos apresentaremos diante de Deus com o orgulho do fariseu que crê poder julgar a si mesmo e a lei. Não, a verdade não é uma cômoda paralisação em posições estabilizadas, mas é o próprio exaustivo e incessante caminhar ascensional para Deus. Isso está no livro Palavra de Sua Voz. Enfim, meus queridos e amados irmãos de caminhada, uma coisa é certa: a gratidão deve ser a mola mestra de nossas consciências, pois ter acesso a esse manancial de luz impresso nessa obra é uma bênção, e por ela devemos ser imensamente gratos. Um excelente congresso para todos nós, e saibam que o Instituto Pietro Baldi estará sempre pronto a contribuir com quem quer que partilhe conosco o ideal de divulgar com imparcialidade e universalidade os ideais trazidos pelo nosso amigo, que veio de terras tão distantes, plantar aqui no Brasil a semente da futura humanidade, da nova civilização do Espírito. Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada.